Agora, na Rádio da Família, o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Quarta-feira, dia 3 de abril, estamos dentro da oitava da Páscoa, celebrando a ressurreição de Jesus. O evangelho que a igreja nos apresenta para o dia de hoje é de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Na segunda-feira nós ouvimos o relato da ressurreição contado por Mateus, ontem por João e hoje por Lucas. Estes 2 discípulos de Jesus que iam para um povoado chamado Emaús e que foram surpreendidos pela presença de Jesus no meio deles. Evidentemente que Jesus começou a caminhar e o corpo de Jesus é um corpo ressuscitado. A Sagrada Escritura fala um corpo pneumático. Essa palavra
em grego significa um corpo cheio de espírito, do Espírito Santo, um corpo, portanto, espiritual. É um corpo diferente, de tal forma que eles não reconheceram a presença de Jesus, na presença de Jesus, o próprio Jesus. Mas o Evangelho de hoje diz, logo no início, o próprio Jesus começou a caminhar com eles. Quando eles vão caminhando e vão trazendo para Jesus as suas lamentações, as suas tristezas, decepções, Jesus vai escutando tudo isso. Jesus faz de conta que não sabe o que aconteceu em Jerusalém, mas como é com ele que aconteceu tudo aquilo, mas Jesus faz de conta porque ele precisa fazer com que os discípulos falem, apresentem, contem, partilhem aquilo que está angustiando o seu coração. E aqui nós temos uma grande dica para a nossa vida diária. Quando você está vivendo momentos escuros de tristeza, é preciso que você partilhe com alguém, que você conte para alguém aquilo que está dentro do seu coração. E aí pode voltar a luz da ressurreição que vai iluminando aquilo que nós vivemos. Eles fizeram isso. E o próprio Jesus foi caminhando com eles. E depois deu um puxão de orelha neles, porque eles estavam de fato com o coração duro. Não queriam acreditar naquilo que falaram as mulheres, naquilo que falaram os primeiros discípulos que foram até o túmulo e encontraram o túmulo vazio. E Jesus dá um puxão de orelha e diz assim: vocês são lentos de coração. Mas, a partir das Escrituras, Jesus foi iluminando os seus corações duros e lentos, e eles foram tendo cada vez mais um coração de carne. E depois dizia assim: mas não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava? E finalmente reconhecem Jesus ao partir o pão e voltam imediatamente. Deviam estar cansados, era noite, mas eles voltam imediatamente para Jerusalém, fazendo o trajeto contrário, e encontram a comunidade reunida, e todo mundo festejando na maior alegria, porque Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus gera alegria em todos nós. E que hoje Ele nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você acompanhou na Rádio da Família o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.